36ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Tendo em vista a ausência do primeiro e segundo secretário, convidamos o vereador Edilson Honório, por ser o mais idoso da turma, a assumir aqui as funções do primeiro secretário. Pedimos ao secretário para fazer a chamada dos senhores parlamentares. Vereador Abelardo Leopoldino. Presente. André Luiz. Vereador Cláudio Roberto. Vereador Edilson Honório. Presente. Vereador Everaldo Pereira Lopes. Vereador Teocrando. Vereador Jorge Afonso. Vereador José Everaldo Souto. Vereador José Wagner Costa. Vereador José Walter dos Santos. Vereadora Larissa. Vereador Marcelo Caldas. E vereador Neilton Costa. Havendo o Código Regimental, declaro aberta a 36ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Convido a vereadora Larissa para ler um trecho da Bíblia Sagrada. Leitura do livro de Jeremias, capítulo 23, versículos 1 e 2. Ai dos pastores que destroem e desprezam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensastes as minhas ovelhas e afugentastes e não as visitastes, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Palavras do Senhor. Todos atentos para a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, eu peço permissão para suspender a ata, presidente. Coloque em votação o pedido verbal do vereador Everaldo Souto para a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovado. Pedimos ao secretário para fazer a leitura do expediente. Ofício do gabinete do prefeito, enviando a mensagem o projeto de lei número 013/2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2014 e da outras providências. Mensagem número 024/2013, enviando o projeto de lei número 024/2013, que autoriza a abertura de crédito no valor de R$500 mil e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 013/2013, de autoria do vereador Edilson Honório, que concede a comenda Rosa da Fonseca a Maria Josilene da Silva e da outras providências. Não havendo
as matérias do expediente, deixar franqueada a palavra ao vereador Jorge Melo. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, públicos presentes. Senhor presidente, é só para deixar o esclarecimento aqui que ontem houve uma reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, junto com o professor Moacir, o vereador Dr. Everaldo, que também é membro, e o Francisco, secretário de Finanças, discutindo alguns tópicos da LDO que estavam desconexos, algumas informações, e na oportunidade ficou acertado que o secretário vai levar a LDO de volta para Tavares de Souza para fazer os reajustes, para depois mandar para casa aqui para ser apreciada a LDO. Só para deixar esse esclarecimento aqui para casa. Foi isso, obrigado. Facultada a palavra ao vereador André. Bom dia a todos, caros colegas, senhor presidente, todos aqui presentes nessa casa. Mais, senhor presidente, para desejar boas-vindas aos professores que foram nomeados ontem no concurso público, que vão exercer sua atividade a partir de janeiro de 2014. E esperamos que com isso estejam supridas as vagas que constam hoje na rede municipal de educação, já que a gente, quando anda nos 4 cantos desse município, tem ouvido muitas reclamações de pai e de aluno diante da falta de professores de algumas matérias, fazendo com que eles voltem a casa logo cedo. E isso, esperamos que com o número, acho salvo juízo, acho que foi 31 professores. Eu acho um número pequeno, mas me parece que na informação que eu colhi no site da prefeitura, ainda há uma previsão de nomeação de mais 15 até o final do ano. Então esperamos que com isso essa deficiência de professores na educação seja suprida, haja vista que a educação tem sido levada com base nos monitores, feito aqueles processos seletivos e nomeando monitores para exercer essa função. Eu acho que com professores habilitados, dotados do curso, do magistério e da própria faculdade, e com isso o nosso ideia melhore e a nossa educação saia de um nível e galgue níveis maiores para que o nosso aluno possa almejar um futuro melhor para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Facultada a palavra ao vereador Cláudio. Bom dia, senhor presidente, primeiro secretário em exercício, vereadores, vereadora, funcionários dessa casa, público aqui presente. Iniciando as palavras de hoje, eu gostaria de fazer menção às palavras do vereador André. Eu acredito muito em todas as falas aqui que tenham falado da educação do nosso município. O caminho que nós temos para desenvolver o nosso município. Hoje aqui aprovamos 2 títulos, aqui assinei agora como relator do processo do projeto, um título para o dono da Porto Belo, um título para o diretor da Jaraguá, dado pelo vereador André e vereador Nelson Nery. E não podemos, minha gente, continuar com esse emprego não ficando em Marechal do Everaldo. Nós estamos vendo o jovem de Marechal cada vez mais acreditado, o jovem de Marechal com autoestima lá embaixo, o jovem de Marechal sem conseguir ingressar no mercado de trabalho. Então tive uma conversa com a vice-prefeita, secretária de Assistência Social, e com ela conversei sobre esse assunto. Ela iniciou um trabalho com as famílias, com psicóloga, assistente social, para tentar, minha gente, resgatar a autoestima do deodorense e mostrar que ele é capaz, como gente de Maceió, como gente de Sergipe, como gente de Pernambuco. Nós temos capacidade, já mostramos que temos capacidade. Agora, para isso, nós precisamos ter qualificação, curso de qualificação no município, um incentivo maior, para que o nosso povo deodorense não seja utilizado na mão de obra agora para a obra. Pedreiro, servente, ajudante, aí é utilizado pelo Marechal. Quando chega na hora, o vereador Jorge Melo, de ser incorporado na empresa com um trabalho direto, carteira assinada, para desenvolver uma profissão lá dentro, o nosso povo de Marechal fica excluído. Então isso tem me deixado muito chateado, muito de mão atada, certo? Vendo essa dificuldade que nós estamos tendo de ingressar o jovem no nosso município. Nós estamos vendo a droga cada vez mais aí e parabenizar esses novos integrantes da educação, que Deus ajude a eles, que eles consigam realmente passar o conhecimento que eles têm
Paulo Deodorense, para que amanhã, senhor presidente, nós venhamos a ter realmente dias melhores, com essa violência minimizada e com uma condição melhor. Um outro aspecto que eu gostaria de botar em votação aqui hoje era convidar o secretário de saúde do nosso município para vir a essa casa. Nós temos recebido reclamação de muitas comunidades com relação à falta de remédio, falta de estrutura nos postos de saúde. A comunidade de Marechal está crescendo muito e nós sabemos que a estrutura de saúde hoje do nosso município já é precária, com 45 mil habitantes, né, como diz o IBGE. Então imaginamos que daqui a 3, 4 anos nós venhamos a ter 100 mil habitantes, 120 mil habitantes, como estão falando os números aí. Então eu gostaria de convidá-lo para ele explanar aqui para nós qual seria o planejamento da Secretaria para 2014, 2015 e que maneiras estão sendo tomadas, que ações estão sendo tomadas para evitar essa falta de remédio e falta de médicos no nosso município. Um outro aspecto que eu gostaria era de mandar um ofício para o amigo Walter Avelino e Galego do Beneval, que fazem hoje a direção do SAI, para saber o que está havendo na nossa agreira, continua faltando água, tem recebido diversas reclamações da nossa agreira, então eu gostaria de enviar um ofício para ele solicitando algumas explicações do motivo contínuo dessa falta de água. E um outro ponto, senhor presidente, aqui abordado por nós na sessão anterior, foi com relação ao ponto de ônibus. A Massagreira ali, todos nós passamos pela pista e dá para ver que não tem ponto de ônibus ali no radar. Então o pessoal está no sol, o verão chegou, então o calor está muito grande e ficou de ser colocado há 15 dias atrás um ponto de ônibus ali, não foi colocado ainda, então eu gostaria de reiterar a solicitação com urgência para que seja atendido o mais rápido possível a instalação desse ponto de ônibus ali na principal da Massagreira, para que venha dar um melhor conforto aos cidadãos de Adorense. Por hoje é só, agradeço. Muito obrigado. Coloque em votação os pedidos verbais do vereador Cláudio Roberto. Aprovado. Mais uma vez, bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Hoje eu, senhores colegas e público aqui presente, não poderia deixar de ressaltar que ocorreu na noite da última sexta-feira no bairro de Barra Nova. Eu quero até considerar isso como um fato insólito, porque nos deparamos aqui com uma situação de preocupação do nosso colega vereador Jorge Afonso, no que diz respeito aos proventos dos integrantes da Guarda Municipal, no que diz respeito a um local que ofereça melhores condições para a desenvoltura do trabalho deles, viaturas e etc. E na noite pela qual me reporto, ocorreu um assalto, vereador Cláudio, lá no bairro de Barra Nova, após um término de uma partida de futebol, e segundo os tabloides, né, na citada partida de futebol, encontrava-se inclusive o vice-prefeito de Maceió, mas poderia ser um gari, um taxista, um pedreiro, um vereador. O que importa é que o fato delitivo ele ocorreu e que, graças ao empenho da Polícia Militar, os meliantes foram abordados e foram presos e autuados em flagrante. E o pior de tudo, o chefe, segundo as informações veiculadas nos meios de comunicação, o chefe da quadrilha é o guarda municipal. Pessoa esta que recebe os proventos do município para desenvolver parte do que é segurança pública, e ele, por desenvolver essa atividade finda, ele tem conhecimento das partes precárias dos logradouros onde pode existir esse tipo de ocorrência. E aí ele estava contribuindo, se aglomerando, tá? Formando um bando e praticando essas ações. Nós, lógico, não queremos aqui generalizar, mas eu acho mais que oportuno encaminhar um expediente ao excelentíssimo prefeito deste município para que promova uma reciclagem, para que promova
o encontro educacional entre os integrantes da Guarda Municipal. Bom seria que fosse para todos os funcionários públicos, mas como a situação precária, a situação vexatória que passamos no momento é a situação da segurança pública, e por que não priorizarmos esse pessoal da Guarda Municipal? O camarada, ele é habilitado em um concurso público, ele tem as atividades práticas para coibir, e essas atividades elas estão sendo revertidas em malefícios para a população. Então eu quero aqui externar a minha insatisfação com o fato ocorrido, mais uma vez quero parabenizar o pessoal da Polícia Militar por ter conseguido em tempo abordar os meliantes e ainda tendo condições de serem autuados em flagrante delito, como foram, e estão recolhidos. E que, segundo também a própria imprensa, afirma que o guarda municipal, ele é réu confesso, assume que já tinha praticado outros eventos criminosos no nosso município, e eu fico muito preocupado, vereador Everaldo. Por que eu fico preocupado? O guarda, ele não trabalha só. Ele, quando sai para desenvolver qualquer que seja a atividade, ele sai em companhia de mais alguns. Peço a Deus que ele não tenha infectado outros guardas daí. Pedimos a Deus que isso não tenha ocorrido. Porque a simetria, muitas das vezes, ela faz com que o fator multiplicador ele prevaleça diante do inibitivo. Na verdade, nós, muitas das vezes, percebemos que a divulgação de um suicídio e dias depois ocorrem outros suicídios. E eu, como já tenho uma certa experiência nessa área de segurança pública, eu fico bastante preocupado com o ocorrido. Mas fico mesmo. Por mais que o prefeito do município, por mais que os senhores parlamentares se preocupem com a segurança, a gente ainda se depara com uma situação dessa que não poderia existir. Não é verdade? Pois não, vereador Paulo. Na quarta-feira, passada agora, dia 4 de dezembro, onde eu aniversariei, recebi uma ligação, 10h30 da noite, do presidente da Câmara de Maceió, que estava fazendo parte desse jogo de bola na Massagueira, na Barra Nova, onde toda semana existe esse jogo, é um jogo famoso no nosso estado, muitos amigos frequentam esse jogo de bola, e desesperados com essa situação desse assalto, e em seguida ligou o vice-prefeito, Marcelo Palmeira, também aperreado com essa situação, e dois meliantes, como foi falado pelo presidente aqui, a mão armada, assaltaram, botaram a arma na cabeça, um conseguiu correr, das vítimas conseguiu correr, o outro ficou rendido lá no local com a arma na cabeça, e eles pegaram a moto, se retiraram de imediato, com o celular e alguns objetos de roubo, e mostra, senhor presidente, o caos que nós estamos vivendo, né, na segurança pública do nosso estado. Vossa Excelência tem uma missão árdua agora nesse verão, como delegado da Barra de São Miguel. Você sabe que a violência nesse momento, nesse período do ano lá, aumenta muito. E nosso município, como é um município de veraneio também, município praieiro, né, também tem que ter uma atenção redobrada nessa situação. Então a Polícia Militar tem que aumentar o efetivo para tentar conter esse tipo de ações desses meliantes. Mas Vossa Excelência falou bem que é um agente público que está envolvido, como estão aí as manchetes. Isso é lamentável para o nosso município, do nosso estado. Nós estamos aqui tentando, através do pedido do vereador Jorge Melo, melhorar as condições financeiras de pagamento desses guardas municipais, melhorando a estrutura física. Nos comprometemos em botar uma emenda no orçamento do município para a construção de uma guarda municipal, de um quartel da Guarda Municipal, e aí somos surpreendidos com uma notícia como essa. Mas a polícia está de parabéns. Acho que Vossa Excelência tocou nesse assunto de uma maneira muito importante e tem passado despercebido realmente, mas não podemos deixar um caso tão grave como esse passar despercebido. Eu acredito que a Guarda tem que tomar providências
né, com relação a isso e em relação a outros também que possa vir a acontecer, para que não venha denigrir a imagem do município de Marechal e do funcionário público do nosso município. Agradeço a parte, vereador. Muito bem, vereador Cláudio. Então foram esses fatos que ocorreram, né? E vamos trabalhar objetivando que a polícia faça a sua parte, o Poder Judiciário, o Ministério Público, porque eu acredito que quando se trata de um cidadão comum, ele tem as suas condições. Agora, quando se trata de um agente público que fere o seu próprio mister de desenvolvimento do serviço público, isso fica mais complicado. A gente, no dia de ontem, Nelson Mandela, com exemplo de vida, né, para o mundo, faleceu tentando defender a humanidade, né, numa outrora não tão muito distante, uma pessoa moderna, nos dias de hoje, sequer imaginou nos 27 anos de prisão que passou Nelson Mandela para defender os negros do país pelo qual ele chegou a presidir, na verdade. E foi um exemplo de vida. Vocês terem uma ideia, eu sempre tenho acompanhado através da história moderna a vida de Nelson Mandela. A esposa dele nunca se afastou dele um dia. E depois eu fiquei assim a me perguntar, por que depois que ele foi liberado da prisão, né, que a princípio ele tinha sofrido poderia ter uma pena de 3 a 5 anos, por ter se ausentado do país dele sem as devidas autorizações, e essa pena aí, por uma questão de perseguição, ela se transformou em prisão perpétua. Pois não, vereador? Se transformou numa prisão perpétua. Daí então, ele dentro da prisão, com acompanhamento da própria esposa, que nunca se afastou dele, para ter uma ideia, vereador Cláudio, ele só tinha direito a uma visita por ano, e essa visita, se não me engano, era de 30 minutos. Mas ele conseguiu reverter todo aquele sistema que era desenvolvido na África e defendeu a população a ponto de chegar a ser presidente. E a esposa dele, a fiel esposa, o traiu, mas não o traiu maritalmente, ela traiu porque ela se envolveu com algo que dizia a corrupção. E ele simplesmente a deixou. E eu dizendo, poxa, mas Nelson Mandela deixou a esposa, mas depois é que a gente nem entendeu porque ocorreu, na verdade, então foi um negro de personalidade de ouro, na verdade. Então, eu também gostaria, nessa minha fala, desejar aqui um Feliz Natal, um venturoso Ano Novo para todos que se fazem presentes. Gostaria também de salientar aqui que recebi um expediente do deputado Inácio, né? Ele, através da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, ele vai existir uma sessão solene na próxima segunda-feira, que ele vai receber a medalha do mérito parlamentar. Ao tempo em que ele convida os senhores vereadores, vai ser no Sergipe, Aracaju. Aqueles que quiserem se fazer presente, vai ser às 16 horas no Palácio Governador João Alves Filho, na Avenida Ivo do Prado, sem número, centro de Aracaju. Então, são essas as minhas palavras e está facultada a palavra ao vereador José Everaldo para que ele exponha os seus pensamentos. Rapidinho, senhor presidente. Desculpa a sequência. Em primeira mão, queria agradecer aqui a presença do meu advogado, doutor Wilson Veloso Salles, que está aqui presente. Obrigado pela presença. Mas, senhor presidente, duas coisas aqui que eu queria falar. Primeiro, em relação ao parque de diversão que está habilitando a nossa festa, que ontem ele foi interditado pelo povo do meio. E o pessoal do parque veio à procura. O Ministério de Libera, Coronel Bombeiro, e veio à minha procura para ver se a gente conseguia mudar isso aí. Só que hoje de manhã eu já soube que foi uma ação movida pelo Ministério Público, que um transeunte, o pai de um menino foi brincar no brinquedo, notou, engenheiro francês, e notou que a roda gigante tinha um outro, não foi, Jorge? Tinha outro
Roda Grande e outro estava com seco que não dava segurança para que as crianças brincassem. E tentei conversar com o Corpo de Bombeiros e eles disseram que não tinha como, porque é um assunto de Ministério Público. E tentamos conversar com a produtora, e ela foi clara dizendo que não tinha como, a não ser que o pessoal conseguisse esse aval do Corpo de Bombeiros. Então, só uma orientação para avisar o pessoal que não tem como fazer uma coisa que vai contra a nossa conduta, coisa que está errada. Então, o parque de diversão não foi reaberto por conta desse motivo. Muito obrigado. Ou não? Pode ficar à vontade, vereador. Presidente, ao que se refere ao que aconteceu quarta-feira, mencionou aí do assalto, que a polícia agiu prontamente e prendeu os meliantes, que o delegado apure o caso e que os suspeitos sejam julgados por rigores da lei, mas só ressaltar aqui que eu continuo acreditando no trabalho da Guarda Municipal, que eu vou continuar assim abraçando a causa deles, que eu acho que eles devem receber melhores salários, melhor estrutura, e que, se porventura esse agente público, que se realmente tem algum envolvimento com isso tudo que aconteceu, que seja punido por fazer os rigores da lei, mas que isso não se confunda com a ação de um agente público, desse guarda, com o que representa a instituição Guarda Municipal. Eu acredito muito que ela pode dar uma grande contribuição para a segurança pública de Marechal Deodoro. E era só isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Passar a palavra para o vereador Cláudio. Como eu fiz parte da minha discussão com relação ao guarda, eu quero deixar claro, vereador Jorge, até que o presidente também se manifeste de acordo com minhas palavras, é que em nenhum momento a gente já generalizou, certo? A gente chamou para a responsabilidade por ser um agente público ter cometido esse tipo de ato, caso tenha sido ele, no final da investigação, comprove ele como culpado. Certo? Deixar bem claro aqui, para amanhã não sair da Câmara dizendo que o vereador Cacau, o vereador Abelardo, o vereador AIB, descaguarda quem é bandido. Em nenhum momento eu falei isso aqui, nem generalizei esse tipo de coisa. Certo? A Jaguar tem um papel fundamental, como falei aqui, precisa ter estrutura de trabalho, melhores condições de trabalho, precisa ser feito um quartel para que ela venha ter realmente o seu local, não saia pulando de canto em canto como eles estão passando. Acho que a guarda é um dos fatores que nós temos que investir para minimizar a violência. Como grandes polos, como eu falei aqui já, São Paulo e Rio de Janeiro, está sendo utilizada a guarda para isso, para poder ajudar e auxiliar a Polícia Militar e Civil. Para deixar claro isso, para depois não ter dúvida das palavras minhas e acho que do presidente também. Eu aproveitar que o Jorge está aqui, da associação, presidente da Associação Francês, gostaria de saber, Jorge, aquela situação do francês, aquelas entradas, como é que ficou a situação? O executivo se comprometeu junto ao DR para poder a gente ver aquela situação de entrada e saída, porque na Barra de São Miguel eu tive a informação que o prefeito lá conseguiu certa autorização, vai fechar algumas saídas, se não me engano, o número da Barra são 9 saídas que a Barra tem, e eles vão fechar e vão deixar só 2 ou 3 saídas para conseguir fazer um monitoramento melhor da violência no município. A informação que eu recebi foi essa. O presidente pode até, como delegado de lá, saber se realmente está avançado esse tipo de coisa. No francês, foi discutido aquele dia com o executivo para que fosse tomar essa providência também, a minimizar a violência, a maneira de controlar mais a entrada e saída da comunidade. Em que pé se encontra? Avançou aquela situação? As câmaras foram instaladas? Como é que está a situação do francês? Parte desse trabalho de hoje, já foi colocado uma cabine, na especialidade, ali do lado do restaurante, para a já vai dar uma melhor. Ô, vereador, só um minutinho, porque não pode estar. Aí depois a gente pega essas explicações dele, para não estar sequenciando, não pode ter perigo lá na fala. Aí eu vou adiantar para a Vossa Excelência o seguinte: o que ocorreu lá na Barra de São Miguel, eu participei das reuniões, mas não pode fechar assim só por fechar. A predisposição do prefeito é formar um grupo de trabalho para que seja feito um plebiscito para a opinião da população, opinar se deve reduzir de 9 para 3, para 4, para 5, mas de fato eu ainda não tenho a precisão do dia que vai ser feito esse plebiscito
e das ações a serem adotadas pelo municipal, né? Pelo prefeito do município. O que pode se acreditar é que acredito que vai ser reduzido porque tem muitas daquelas entradas lá que pouco é utilizada. E quem passa na pista observa, já sabe onde sai, onde entra, e é justamente esses acessos que são esmos e eles utilizam. E a outra situação é o seguinte: quando o município ilumina, poucos dias depois a iluminação já não existe porque eles querem. Mas acredito que vamos solicitar informações do presidente lá da associação para que ele eleite o que foi feito e o que está faltando ser feito para que Vossa Excelência prosseguir e cobrar. Desculpa aí. Eu, no começo da fala, vereador Cacau, eu disse o seguinte, que eu considero até como um caso insólito, tá? E que, de maneira alguma, como Vossa Excelência falou, nós generalizamos, nós individualizamos e a minha prudência foi tamanha que eu não citei nem o nome. Mas quando Vossa Excelência diz o seguinte, que na guarda municipal não tem bandido, um fato desse já tem, porque ele já está na guarda, ele é bandido. O cara que foge do seu vista principal para assaltar, não existe outro adjetivo, não existe outro vocabulário a utilizar-se com ele, senão de bandido. Porque ele é um infrator da legislação penal vigente e associar-se mais de 3 pessoas para o cometimento de crime, isso é caracterizado no Código Penal de formação de quadrilha ou bando, tá? Passivo de punições, tá? E o artigo 157 do Código Penal também descreve que o assalto, o furto existente por ser simples furto, ele pode ser até furto qualificado, enquanto que o que é utilizado como emprego de violência, que for o caso, as pessoas estavam armadas, isso é roubo, né? Então a punição é até mais severa. Então, quem se envolve com esse tipo de delito, ele é bandido. Agora, não deixando de ressaltar que são casos individualizados, são casos isolados, e em hipótese alguma que nós generalizamos. Infelizmente, ele faz parte de uma instituição, e nós não poderíamos deixar de ressaltar o nome dessa instituição, não como instituição praticante de delito, mas instituição que está ali para evitar que o delito ocorra, para que não seja desvinculado o crime ao criminoso, e para que também não seja responsabilizado o inocente pelo infrator. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, passo a ordem do dia. Coloco em votação o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de decreto 011/2013, de autoria do vereador Hildebrando Tenório de Albuquerque Neto, que concede o título de cidadão honorário do município de Marechal Deodoro ao senhor Paulo Henrique Manacorda Galindo e adota outras providências. Esse é o da Jaraguá, né? Aprovado. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo número 011/2013, de autoria do vereador André Luiz, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Paulo Henrique Naconda Galindo. Mas ele, Manacorda Galindo. E o parecer anterior é do vereador Hildebrando Tenório de Albuquerque Neto. Só ressaltando que o projeto é de autoria do vereador André Luiz. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei 013/2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2014
e da outras providências, ao tempo em que encaminham as comissões competentes, tendo em vista que este projeto, ao dar entrada nesta Casa Legislativa, ele veio pobre de algumas informações e os parlamentares que fazem parte desta Casa opinaram pela devolução para que ele fosse complementado e viesse com toda a legalidade que a lei existe. Então, de tal forma que volto a reiterar que estou encaminhando para as comissões competentes. Coloco em discussão o projeto de lei número 024/2013, que autoria a abertura de crédito no valor de R$500 mil e da outras providências, ao tempo em que encaminham as comissões competentes e pelo mesmo instante que seja xerocado e entregue aos senhores parlamentares que tiverem interesse pela matéria, fazendo protocolado no livro desta Casa. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo 013/2013, de autoria do vereador Edilson Honório, que concede a comenda Rosa da Fonseca a Maria Joselene da Silva e adota outras providências, ao tempo em que encaminham as comissões competentes e que parabenizo o senhor vereador Edilson Honório pelo feito, pois o vereador Edilson é uma irmã nossa. Não havendo mais matéria do expediente, e não existindo mais quem queira fazer uso da palavra, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão do dia 13 de dezembro do corrente ano. Ao tempo em que agradeço a presença de todos, um bom dia e está encerrada a presente sessão.